Olá, eu sou Elaine Burini, do canal Luz da Matéria. Hoje eu estou aqui para falar da entrada do Sol em Libra, o equinócio. O equinócio da primavera no hemisfério sul e o equinócio de outono no hemisfério norte. O equinócio é a entrada do Sol em Libra, né? Neste momento já tivemos o primeiro em Áries, no ano novo astrológico. E agora a gente está 6 meses após, em outro momento de equidade, de equilíbrio da balança. O signo de Libra é um signo de relacionamentos, do casamento, das parcerias, das sociedades. E ele representa um signo de ar cardinal, aquele que dá novos começos, e o ar ele exalta. Então, essa entrada do Sol em Libra é marcado por um mapa que está aqui configurado, um desenho interessantíssimo, que é uma pipa, né, que são trígonos e sextis e oposições, que fazem com que isso tenha uma possibilidade muito maior de transformações. Isso é um marco, é uma chance de que temos que aproveitar para fazer mudanças e mudanças favoráveis, amorosas, generosas, com sabedoria, com inteligência. Então, vamos falar um pouquinho dele. Esse mapa abre com o ascendente em Sagitário, né? Sagitário é representado pelo Centauro, né? Pelo homem, corpo de cavalo, e o tronco e a cabeça de homem, né? E aonde ele traz uma flecha, aonde ele direciona essa flecha para o alto. O sagitariano tem objetivo, tem meta, e o horizonte dele é bem amplo, é bem vasto, é expansivo. Então, ele quer coisas boas, ele quer coisas grandes e com uma generosidade de distribuir. Então, o Sagitário também representa a filosofia, as religiões, o ensino superior. Então, a gente tem a possibilidade, nesse momento, deste símbolo, de estar usando esse símbolo maior para que a gente possa atirar a nossa flecha numa meta superior e receber de volta isso. O sagitariano tem muito a consciência do efeito bumerangue. Aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo. Então, se eu atirar para o alto, para o bom, para o melhor, para Deus, eu posso receber aí uma chuva de bênçãos, né? Que o seu regente da personalidade é Júpiter, que também é considerado o planeta com o símbolo da graça, do amor, da sabedoria, né? Então a gente acende uma primavera muito auspiciosa, muito ampla, muito com condições amorosas para as transformações necessárias, por mais difíceis que elas sejam. Então, a gente tem uma possibilidade muito interessante. Então, vamos falar do Sol, né? O Sol, ele está na 11ª casa, que é a casa do povo, vamos dizer assim, é a casa dos amigos, é a casa das instituições que cuidam do coletivo, que cuidam do povo. Então, o Sol está num aspecto com Plutão na 3ª casa, favorável, né? Num trígono. Plutão é aquele que traz as mudanças, as novas possibilidades, ele traz a luz da matéria no sentido da vontade e poder de fazer as mudanças. Então, ele traz um movimento muito profundo e muito intenso. Mercúrio também está em conjunção com o Sol e fazendo esse aspecto. Mercúrio é aquele que traz um conhecimento, né? Ele é regente da personalidade de
Gêmeos, e ele traz esse movimento de navegar nos mundos, tanto no inferior quanto no superior, ou quanto no alto quanto no baixo, quanto dentro quanto fora. Então, quando ele faz esse movimento, ele se depara com muitas informações e isso gera um certo conflito. Ele tem a capacidade de harmonizar quando olha de uma forma ampla, como ele está na 10ª casa, com uma visão do alto, com uma visão clara, ele tem a capacidade de harmonizar, integrar e trazer uma sintonia para essas transformações. De quem? Das comunicações, né? Do ensino infantil. Então, as comunicações, vamos dizer assim, toda forma de mídia, os jornalistas, têm uma grande chance de ajudar a fazer essa mudança de paradigma. Que mudança é essa? A gente tem que passar do individual para o coletivo, para a gente ter um olhar no coletivo diferenciado, um olhar que o grupo atua, potencializa energia e favorece as mudanças, né? E o Sol e Mercúrio também têm uma conversa aqui maravilhosa com a Lua e Urano. A Lua, ela representa as nossas emoções e o nosso passado, ela traz um legado do passado. Então, as memórias antigas. Então, se é um momento de mudança, né, de paradigma coletivo que a gente está vivendo, e tem um aspecto favorável aqui, então a gente pode fazer essa transformação de uma maneira mais leve, mais suave. Uma mudança de paradigma é virar uma chave. Então, se eu mudo o olhar, eu tenho uma percepção diferente, eu consigo ver tudo de outra maneira. Então, não é uma grande mudança, mas não precisa de um esforço físico, precisa de uma reflexão, precisa de um esforço muito mais do mental, do pensamento, né? E claro, e para realizar, a gente tem que pensar, a gente tem que ter uma coerência com aquilo que a gente sente, né, no coração e fazer, né? E o fazer é o mais simples quando a gente tem esse alinhamento do pensamento, do sentimento e a ação. Urano é aquele planeta que traz o conhecimento, e ele traz um conhecimento com significado, ele traz um conhecimento que mostra um outro horizonte também, que é o futuro, né? Ele traz um movimento rápido, ele rompe com as facilidades, ele é um senhor das mudanças. E ele tem uma tônica interessante, porque quando a gente faz isso com significado, com consciência, e a gente ritualiza ou faz uma cerimônia, ou a magia cerimonial, a gente pode ter a transformação na magia, de uma forma mágica, né? De uma transformação muito mais energética, muito mais de visão e, e de uma transformação possível de ser concretizada. Então, aqui a gente tem Lua num signo de ar, que também é comunicação, Sol num signo e numa casa de ar, Plutão, né, num signo de terra, que ele está retrógrado, mas está numa casa de ar, que é Gêmeos. E esse movimento retrógrado, ele mostra que há uma possibilidade de reflexão do que foi essa viagem de Plutão em Capricórnio. Então, rever há 14 anos atrás tudo que nós vivemos, tudo aquilo que precisa ser mudado de paradigma, tudo aquilo que a gente precisa ser transformado, né? E ter a vontade e o poder de transformar. Faz um aspecto com Vênus, né? De tensão,
de quadratura, mas a quadratura ela pode ser vista de uma maneira tensa se eu não quiser fazer nada. Agora, se eu quiser, tenho a vontade de mudar, eu tenho o poder de mudar, né? Eu tenho vontade e poder de mudar, então o que que eu posso fazer? Usar Vênus como esse momento que é o relacionamento, que é a harmonia, que é trazer a minha inteligência concreta, a minha mente concreta na realização das relações, das corretas relações. Então, eu tenho as possibilidades de fazer as mudanças de paradigmas. De que forma? Usando as corretas relações humanas. Se eu tiver dentro de uma ordem, dentro de da corretas, das corretas relações humanas, eu sei qual é o caminho. E esse caminho me leva ao sol, a ter luz, ter tranquilidade, ter paz de uma forma harmoniosa, de uma forma amorosa. E essa forma amorosa também me traz sabedoria, né? Então, Vênus também está num aspecto muito bonito que a gente chama de dedo de Deus, onde temos dois quincons e um sextil. Vênus tem uma possibilidade de trazer um conhecimento da criatividade, da espiritualidade, né? De ser de uma forma criativa. Quando eu me dedico, eu tenho uma devoção num trabalho que me traz prazer, que me traz alegria, então eu vou buscar o idealismo. Então, eu tenho uma dedicação, eu tenho uma devoção nesse trabalho, e isso me leva a ter um ideal sobre isso. E quando eu faço isso, isso me traz um prazer, traz uma alegria, me traz uma satisfação muito grande. E Vênus também está fazendo esse aspecto de quincons, que é uma possibilidade de que Deus está dizendo, olha, você tem uma oportunidade, é pegar ou largar, né? Com a Lua, com o passado e com Urano. Então, você pode transformar o seu passado de uma maneira harmoniosa, usando esses conflitos para ampliar sua consciência e se harmonizar, e você tem a chance de fazer isso de uma maneira significativa, dando significado, dando símbolo para isso, ritualizando isso e até podendo fazer um cerimonial, né, do seu cotidiano. E aí você muda de paradigma com alegria, né? Essa é a magia cerimonial de Urano, que ele atua para trazer as novas ideias, as novas informações e aquilo que a gente tem no cosmos, a gente recebe. E isso está, como eu já falei, fazendo um aspecto super favorável com o Sol e Mercúrio. Então, a gente tem a, as possibilidades de fazer essa integração. E esse eixo, né, dessa pipa, o que sustenta é o Sol, né, no o eu sou o Sol, a minha consciência na casa do grupo. Então, quando eu também posso me misturar ao grupo, quer dizer, me diluir ao grupo e sentir o grupo internamente, uma energia potencializada quando eu estou compartilhando em grupo o conhecimento, eu me sinto muito mais forte, porque eu potencializo a minha energia. Então, quando eu tenho esse sol, né, olhando em espelho, em oposição para Netuno, que é o deus do amor, da devoção, do inconsciente, da espiritualidade, né? Na casa do Sol, né? Na casa do eu, mas a gente sai desse eu menor, né? Do ego, e vai para um eu sou coletivo. Então, eu acesso informações, eu acesso conhecimentos muito antigos e muito profundos. E o que é mais importante, é um conhecimento
de uma hierarquia, é o conhecimento de uma ordem cósmica, né? Porque esse universo, ele tem uma ordem aonde tudo anda sincronizadamente, com respeito, com harmonia, com equilíbrio, né? A gente tem esses aspectos muito favorecidos para ocorrer essas mudanças. E tem ajustes, né, para ser feito nas quadraturas, aonde Júpiter, com toda a graça, com todo o amor, com toda a sabedoria, com toda a expansão dele, ele diz: vamos ajustar os antepassados, vamos ajustar o que fizemos, vamos ajustar as nossas origens, vamos ajustar os nossos ciclos. Então, esse Saturno, ele está retrógrado e trazendo essa reflexão. E ele também está aí no final de Peixes, né? Mais para o final. E então ele já tem uma consciência, ele já rodou o zodíaco todo, né? Então ele traz uma cobrança. Olha, seja inteligente, use a sua inteligência ativa para fazer essas mudanças. Use a sua capacidade mental para fazer as corretas relações, né, com as parcerias, com o relacionamento. Seja autêntico. Então, é a possibilidade também de a gente olhar para esse aspecto de Júpiter e Vênus, né, num trígono maravilhoso, que quando a gente olha para a ancestralidade e olha para o Mercúrio e olha para Vênus, a gente pode dizer é um momento aonde o feminino e o masculino, né, podem ter a possibilidade de igualdade no sentido de respeito, no sentido de amor. A mulher está no mesmo nível do homem e o homem no mesmo nível da mulher. A gente não pode entrar em competição, é colaboração, é complementariedade. Para a gente ter a cura, Quiron está aqui na quinta casa, né? Na casa do Sol, em Áries, trazendo essa possibilidade, essa igualdade, no sentido que um tem que estar ao lado do outro, um é companheiro do outro. Então, essa coisa do feminismo ou do machismo, isso já não existe mais, não pode existir mais para um novo paradigma de mundo. Então, aí a mulher não pode também tratorar em cima de um homem, porque agora ela tem um poder e ela tem um espaço, um respeito. Ela tem o poder, ela tem o espaço, ela tem o respeito, ela tem que se dar esse respeito e respeitar o outro para também manter isso. Então, é um momento maravilhoso, é um momento riquíssimo que a gente está vivendo. Por um outro lado, a gente tem aqui também Saturno com trígono com Marte. Então, é uma força transformadora, né, de um olhar profundo, né, de trazer um conhecimento da ancestralidade, de poder mudar inteligentemente a favor de um coletivo, né? A favor dessa coletividade, dessa ancestralidade. O que é a oitava casa? É o dinheiro do povo, é o dinheiro do coletivo, é o dinheiro do casal, são as transformações, são as transmutações. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer essas mudanças de uma forma muito mais ampla e profunda, né? Desde que se tenha o devido respeito, a sinceridade, dentro de uma ordem, dentro de uma hierarquia onde as leis têm que ser respeitadas. E as leis maiores, né? As leis de Deus. E, e Vênus também tem aqui uma conversa, um semissextil com Sol e Mercúrio, aonde esses aspectos favorecem
a uma mudança e uma transformação. Então, esse é um momento ímpar, é um mapa muito auspicioso, aonde a gente tem a possibilidade de fazer mudanças de paradigmas coletivamente, mudanças no nosso cotidiano, mudanças nas nossas comunicações, nos nossos relacionamentos e fazer ajustes. Esse mapa ele tem uma duração aí de 3 meses até a entrada do verão. Então, é um pano de fundo aonde se temos para refletir, elaborar e ajudar a fazer a grande transformação na Terra. Então, começa onde? Em nós. Começa no micro. E se começa em mim, eu realizo, eu reverbero e isso vai para o campo. E se muitas pessoas fazem isso, meu desejo é que todos fizessem. Mas se muitas pessoas fazem isso, a gente sabe que a energia a física quântica tem comprovado, ela tem um movimento em geometria, em desculpa, em progressão geométrica. Então, ela é muito rápida, ela se multiplica com muita facilidade. Então, quando a gente tem várias pessoas, a gente tem um potencial de energia muito grande, né? Pensando. E eu, com um mapa desse, eu tenho uma fé que a gente terá uma vida muito melhor. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por me ouvir. Volto aí depois com outros mapas para a gente ir acompanhando e falando. E deixem seus comentários e quando tiver algum tema, alguma pergunta, também deixa nos comentários que eu responderei. Gratidão.